Fala galera do YouTube, tranquilo? Mais um conteúdo de Power BI para vocês e na aula de hoje eu vou falar sobre formatação condicional no Power BI. Então esse é um tema que o pessoal pede bastante, principalmente quem vem do Excel, né? Pergunta, pô, dá para fazer uma formatação condicional de ícone no Power BI? Dá para fazer uma formatação condicional de barra no Power BI? Dá para fazer uma... Sim, dá para fazer uma formatação condicional no Power BI e é exatamente isso que eu vou te ensinar nessa aula. E aí, se você ficar até o final, você vai aprender a fazer praticamente todas as formatações e já aplicar aí no relatório de vocês. Mas antes da gente começar, só queria pedir para vocês deixar o like aí embaixo no vídeo. O conteúdo tá bem legal, tenho certeza que vocês vão gostar. E se vocês gostam dos conteúdos do nosso canal e ainda não são inscritos, lembra de se inscrever aqui embaixo também e ativar o sininho para receber notificações dos vídeos que a gente sempre manda aí todos os dias para vocês de Excel, VBA e Power BI. Beleza? Além disso, lembrando que o arquivo que eu vou usar aqui na aula ele está disponível na descrição do vídeo. Então, mais importante do que vocês assistirem esse vídeo é vocês baixarem o arquivo e praticar no computador de vocês. Tudo bem, galera? Então, lembra de baixar o arquivo aqui embaixo e bora para a aula. Então, galera, a ideia aqui, basicamente, é a gente trabalhar com formatação condicional e ver os principais tipos aqui. Vocês vão ver, basicamente, que formatação condicional no Power BI é bem intuitivo. Eu estou até já com uma tabela pronta, mostrando o que a gente quer fazer e onde a gente quer chegar. Então, olha só, se eu olhar aqui, eu tenho uma tabela com informações de lojas e eu tenho informações das respectivas vendas dessas lojas. Que informações eu tenho ali? Eu tenho informação de vendas, então a quantidade de vendas para cada uma das lojas, eu tenho o faturamento total, o custo total e o lucro total para cada uma dessas lojas. A ideia basicamente é fazer essa formatação condicional toda aí do zero com vocês. Então o primeiro passo aqui basicamente é clicar nessa minha matriz e apertar o delete, para a gente poder fazer do zero. E aí, só para a gente ter uma ideia geral do que a gente está trabalhando, da tabela que a gente está trabalhando, eu vou clicar aqui na minha guia dados, só para a gente visualizar a nossa tabela. Então, ali, basicamente, eu tenho informações de vendas, tá? De vendas de produtos, e aí eu tenho aqui as colunas de SKU, tamanho do pedido, loja, data da venda, código do cliente, né? Para identificar qual é o cliente, qual foi o faturamento naquela venda, qual foi o custo e qual foi o lucro. A gente vai partir desses valores, criar resumos lá no nosso relatório por meio da matriz e aplicar as nossas formatações condicionais. Então vamos lá, voltei aqui para o meu relatório, cliquei aqui e agora eu vou começar criando a minha matriz. E aí, para criar a minha matriz, eu vou clicar nessa opçãozinha aqui, ó, lá na minha parte de visualizações, eu vou clicar aqui em matriz e ele já vai abrir um campo ali para mim. Eu vou basicamente redimensionar ele aqui para deixar aqui no cantinho da minha tela. Legal. Bom, então vamos passo a passo aqui, né? Primeiro, o que eu quero visualizar nessa tabela, nessa matriz? Eu quero começar dividindo essa matriz com as informações das lojas em cada uma das linhas. Então é exatamente isso que eu vou colocar nesse campinho aqui de linhas. Eu vou vir aqui na minha tabela de vendas e eu vou procurar pela coluna que tem as informações das lojas, basicamente essa coluna aqui de loja. Eu vou clicar nela e vou arrastar ali para as linhas. Pronto, ele já listou para mim ali todas as lojas que eu tenho ali na minha empresa. Próximo passo aqui agora é a gente começar colocando os valores nessa matriz. Para a gente ir fazendo por partes, eu vou começar colocando a informação de tamanho do pedido, né? Ou seja, as vendas que eu fiz. Então, eu vou procurar aqui pela coluna de tamanho do pedido, aqui na minha tabela de vendas, eu vou clicar nela e vou arrastar aqui para os valores. Tá? Cliquei e arrastei para os valores. Antes da gente fazer a formatação condicional, vamos fazer uma formatação básica, né? Para quem tem um pouquinho de toque aí, ver essa formatação padrão, dá vontade de alterar. Então, o primeiro passo aqui é mostrar para vocês uma maneira rápida de alterar essa formatação aqui. Primeiro, né, o tamanho, esse tamanho aqui não está legal. O primeiro passo, então, é aumentar um pouquinho o tamanho dessa minha matriz. Então, para isso, eu vou clicar no meu pincel de formato aqui, tá? E aí a maneira mais fácil de encontrar a opção de configurar o tamanho é clicando aqui nesse campinho de pesquisa e digitando tamanho. Ele vai mostrar ali para mim um resumo com todas as configurações de tamanho que eu posso fazer. No caso, eu quero essa aqui de grade. Então vou aumentar um pouquinho ali, vou aumentar para, vamos ver, um tamanho que vai ficar legal. Eu vou colocar o tamanho 15, 16, tá bom. Eu vou deixar esse tamanho 16 aqui. Beleza? E o próximo passo agora é configurar essa minha matriz, deixar ela um pouquinho mais bonitinha. Então, para isso, eu vou apagar essa informação aqui de tamanho. E para mudar o formato ali da minha matriz, eu vou vir aqui em Estilo, clico aqui em Estilo, e aqui em Estilo eu vou trocar de padrão para uma outra diferente. Então, se eu clicar ali, você vai ver que a gente tem
várias opções ali de formatação. Eu vou escolher essa aqui, cabeçalho em negrito, que é exatamente a que estava antes, tá? Mas vocês podem, como exercício, fuçar isso daqui e testar outras possibilidades. Eu vou colocar essa aqui, cabeçalho em negrito. Mas vocês podem ver ali que tem várias opções. Tem alternando linhas, linhas que piscam, né? Tem várias possibilidades ali. Eu quero, por enquanto, essa aqui de cabeçalho em negrito. Legal. Agora sim a gente vai começar a fazer a nossa formatação condicional. A gente vai passar por praticamente todas as formatações que são as mais comuns. E aí, primeiro passo é saber onde a gente encontra a formatação condicional para a gente poder aplicar. O primeiro passo aqui é a gente sair desse pincelzinho de formato e voltar aqui para esses campos. Então, ali é onde a gente vai encontrar a nossa possibilidade de formatação. Aqui a gente quer aplicar a formatação na nossa coluna de tamanho do pedido, certo? Então, eu vou vir aqui no meu campinho de valores, onde está ali tamanho do pedido. Eu vou clicar nessa setinha aqui, ó. Cliquei nessa setinha e na lista de opções que aparecer, eu vou selecionar ali formatação condicional. Então, repara que já abriu ali para mim várias possibilidades. Vamos começar vendo uma a uma e entendendo como é que isso aqui vai ficar na nossa matriz. A primeira ali é a cor da tela de fundo. Então, vamos começar escolhendo essa opção para a gente ver qual é a configuração que a gente consegue fazer. Então, cliquei ali em cor da tela de fundo, ele vai abrir para mim uma janela com algumas opções de configuração que eu posso fazer. Em geral, aqui, galera, já está tudo automático, já está tudo configurado. A gente não precisa se preocupar muito em mudar as configurações. Mas só para a gente entender por alto, primeiro ele pergunta como eu quero fazer a formatação. Aqui, nesse tipo de formatação, a gente vai usar a escala de cores, que é exatamente fazer um gradiente ali de acordo com os nossos valores aqui da coluna de tamanho do pedido. E aí depois ele pergunta se eu quero aplicar somente a valores, valores e totais ou somente totais. Então, só para vocês entenderem a subdivisão aqui, quando a gente cria a matriz, todos esses valores aqui, ó, desde Belo Horizonte até São Paulo, ele entende como valores. E tudo que tiver aqui no total, ele entende como total. Então, a gente pode escolher se a gente quer aplicar a formatação só aos valores, nos valores e nos totais e somente aos totais. Aqui, no caso, eu quero aplicar somente aos valores. E depois ele pergunta com base no campo, eu quero com base no campo de tamanho do pedido, eu quero fazer um resumo que vai ser uma soma, e aqui em formatação padrão, ele vai me perguntar como eu quero que ele interprete os casos de valores em branco aqui na nossa matriz. Então, se eu tiver algum valor em branco, aqui na minha matriz, ele vai basicamente considerar como a opção que eu der para ele. Aqui ele está considerando como zero, ou seja, se eu tiver um valor em branco, ele vai considerar esse valor em branco como zero. Tá? Ou poderia não formatar, ou formatar de uma cor específica. Aqui a gente não precisa se preocupar, isso aqui já é padrão. E aí, para fechar, o que é mais importante aqui é a gente escolher quais são as cores que a gente quer aplicar. Aqui, como eu falei, ele vai aplicar um degradê. Então, a gente pode escolher aqui, ó, qual é a cor para representar o mínimo e qual é a cor para representar o máximo, e entre essas cores ele vai fazer um degradê. Aqui é gosto, tá, galera? Aqui, geralmente, eu gosto de fazer sempre escolhendo uma cor de mínimo que é numa cor clara aqui de uma mesma paleta, e como máximo eu escolho uma cor também na mesma linha aqui da paleta, só que um pouquinho mais escura, para manter ali um padrão. Mas se vocês quiserem combinar as cores, também não tem problema. Outra possibilidade aqui, ó, é aplicar uma cor intermediária, fazendo um degradê ali com 3 cores. Eu não uso muito essa, mas se vocês quiserem também podem usar. Eu vou deixar aqui desmarcado e eu vou usar somente essas 2 cores. E aí eu vou clicar em OK. E ele já formatou ali para mim naquela escala de cores. Então tá lá, ó. Ele está formatando as mais clarinhas com uma cor mais azulzinho mais claro, e conforme eu vou aumentando os valores de tamanho do pedido, ele vai escurecendo. E aí, se eu olhar aqui, a cor mais escura é de São Paulo, é que teve a maior quantidade de vendas, por isso é que está mais escura. Legal? E se eu quisesse modificar essa formatação, é simples. Eu vou basicamente voltar lá na minha opção de tamanho do pedido, vou clicar nessa setinha e vou vir aqui em formatação condicional de novo. Se eu quisesse remover essa formatação condicional, eu poderia vir por aqui. Não é o caso. Eu quero vir aqui em formatação condicional só para a gente poder alterar ali aquela regra. Então, eu vou colocar aqui em cor da tela de fundo. E eu poderia alterar as cores aqui se eu quisesse, tudo bem? Colocar aquele divergente e fazer outros testes. Então aqui, galera, é bem simples, não tem mistério. Vocês vão configurar da maneira como vocês quiserem, da cor que vocês quiserem. Se vocês quisessem também, ó, aqui em mínimo e máximo, colocar valores específicos, então o que ele está fazendo aqui com essa regra de menor valor e maior valor? Ele está basicamente olhando para o menor valor dessa coluna, tá? E considerando esse menor valor como o mínimo. E, no máximo, ele está considerando o maior valor como sendo o máximo, e ele vai fazer um degradê a partir desses valores da própria coluna.
Mas se eu não quisesse que, por exemplo, ele partisse do 559, que é o menor valor, se eu quisesse que ele partisse do 0, eu poderia chegar aqui em menor valor e trocar para personalizar. Tudo bem? Mas em geral a gente vai sempre deixar nessas opções de menor valor e maior valor de forma automática. Eu vou clicar em OK e vou deixar assim mesmo. Outra regra que eu poderia aplicar é uma regra de cor da fonte, tá? Então vamos fazer aqui só para a gente testar. Eu vou clicar nessa setinha para baixo, eu vou voltar lá em formatação, só que dessa vez, só para a gente fazer a formatação do 0, eu vou clicar aqui em cor da tela de fundo, em remover formatação condicional e vou excluir, tá bom? Então aqui remover tela de fundo, formatação condicional, vou remover cor da tela de fundo. E agora a gente vai ver uma outra possibilidade que é a cor da fonte. Então eu vou vir aqui na setinha para baixo, eu vou lá em formatação condicional e dessa vez eu vou em cor da fonte. É bem parecido com a cor da tela de fundo, só que em vez dele mudar a tela de fundo, ele vai mudar a fonte. Então vamos lá. As regras são as mesmas, nada mudou. Aqui o degradê também é o mesmo. Eu também não vou mexer aqui, porque é exatamente a mesma ideia. Vou clicar em OK. E repara que ele vai mudar, na verdade, a cor da fonte e não a tela de fundo. Tá? Então são duas regras bem parecidas. Tem resultados semelhantes ali em termos daquele degradê. Mas, em geral, a gente dá preferência à cor da tela de fundo e não a essa cor da fonte. Mas vocês podem usar da maneira que quiserem. Eu vou deixar aqui em tamanho do pedido, eu vou voltar lá para remover, vou remover aqui ó, a minha cor da fonte e vou voltar para aquela cor da tela de fundo. Então, ó, cliquei aqui, formatação condicional, cor da tela de fundo, eu vou deixar esse degradê mesmo aqui e vou clicar em OK. Tudo bem? Beleza? Então, de cara, a gente já viu duas formatações condicionais de tela de fundo e de fonte e vocês já viram que é bem tranquilo, não tem mistério. Ali, basicamente, é vocês fazerem as configurações e testarem outras cores e colocar um divergente se quiserem. Então, agora eu vou aplicar uma formatação diferente, que é a formatação de barra de dados, que é uma bem conhecida. E, para isso, eu vou aplicar nas colunas de faturamento e de custo que eu vou colocar na minha matriz agora. Então, primeiro eu vou aumentar um pouquinho essa matriz, vou aumentar o tamanho dela. Eu vou lá na minha tabela de novo, e aqui eu vou procurar por faturamento, então cliquei em faturamento, arrastei lá para valores, e, além disso, eu vou colocar o custo total, que eu vou também arrastar para valores, e eu já criei ali as minhas duas colunas onde eu vou aplicar as minhas formatações de barra de dados. Beleza? Como que eu faço para criar uma formatação condicional? Não tem mistério. Agora eu quero na de faturamento total, eu vou aplicar uma diferente. Eu vou vir aqui em faturamento total, vou clicar nessa setinha para baixo, vou vir aqui em formatação condicional e dessa vez eu vou escolher a barra de dados. Então agora a barra de dados, ele vai abrir para mim essa caixinha de configuração e ali eu tenho mais algumas configurações que também são bem intuitivas, tá? Não tem muito mistério. Aqui eu posso mostrar somente a barra, tá? Então eu tenho a opção de mostrar a barra e mostrar o valor ou mostrar só a barra. A gente vai ver daqui a pouco. Vai ficar mais claro depois que a gente aplicar essa formatação. Aqui eu também posso escolher um mínimo ou um máximo para ser a medida ali de referência para ele. Então aqui dessa maneira automática, ele vai se basear no menor valor dessa coluna para ser o mínimo, né, para ser a barra mínima, e o maior valor dessa coluna de faturamento para ser a barra máxima. Aqui eu vou deixar essas configurações padrões, porque é geralmente isso que a gente deixa mesmo. E aqui eu vou escolher a cor da minha barra. A barra positiva, ele vai ficar com uma cor azulzinha se o meu valor for positivo, e se eu tiver um valor negativo, ele vai pintar dessa maneira aqui, tá? Aqui no caso só me interessa a cor da barra positiva, eu vou colocar uma corzinha ali diferente, por exemplo, esse roxinho aqui. Ele vai colocar uma barra nessa cor para mim. E aí eu poderia mudar também a direção da barra, se eu quisesse. Daqui a pouco a gente vê com mais calma o que significa isso. Mas em geral, a gente já fez as principais configurações. Eu vou clicar aqui em OK. E aí repara que ele preencheu cada célula com uma barra e essa barra tem um tamanho. Qual que é o tamanho dessa barra? Lembra daquela regra de mínimo e máximo? O que ele vai fazer aqui? O menor valor de todos, que é esse valor aqui, ó, 1.250.000, ele vai colocar a menor barrinha possível. E esse valor aqui de 15 milhões, que é o faturamento de São Paulo, que é o maior valor, ele vai preencher com toda a barra ali dentro da célula. Eu poderia configurar isso aqui também. Então, vou fazer o seguinte, eu vou editar essa regra, eu vou voltar lá em faturamento total, vou clicar nessa setinha para baixo, vou vir aqui em formatação condicional e dessa vez barra de dados. E aqui, ó, voltando, né, nessas configurações,
Aqui eu tenho a possibilidade de mostrar somente a barra, eu tinha comentado, né, mas agora fica mais visual da gente entender. Eu poderia deixar só a barrinha aparecendo, né? Aqui no caso ele está mostrando tanto a barra quanto o valor, é isso que eu quero. E aqui no mínimo e máximo eu poderia editar ali para personalizar, então poderia personalizar ali para ele de 0, por exemplo, né? Então o menor valor eu posso querer considerar como 0. E o maior valor eu vou considerar, por exemplo, como 20 milhões. Então vou colocar aqui 20 milhões, e esse aqui vai ser agora o meu máximo. Essas vão ser as minhas referências ali de limite. E aqui eu poderia mudar a direção da barra também, né? Aqui ela está indo da esquerda para a direita, eu poderia querer da direita para a esquerda. Tanto faz, isso aí depende do gosto de vocês. E esse eixo aqui nada mais é do que uma barrinha bem clarinha que fica aqui, ó, eu posso mudar a cor dela. Tá? Isso aqui não é muito relevante, mas vocês podem mudar também. Eu vou clicar aqui em OK. E aí repara que agora, ó, quando eu configurei de 0 até 20 milhões, por exemplo, a minha barrinha ali do 15 milhões, ela já não está mais preenchida completamente, porque ele está tomando agora como referência não o maior valor dessa coluna, e sim o valor fixo de 20 milhões. Tudo bem, galera? Então repara aqui, mais uma formatação bem tranquila, não tem mistério. Vou fazer agora também para custo total uma formatação de barra de dados. Então, para custo total, eu vou vir aqui na minha coluninha de custo total, vou clicar nessa setinha para baixo, vou lá em formatação condicional e vou escolher de novo barra de dados. E aqui, ó, mesmas configurações, não tem mistério. Aqui, a única coisa que eu vou me preocupar agora, para mexer, é essa corzinha da barra positiva. Eu vou escolher, em vez do azulzinho, agora um vermelhinho, tá? Já que eu estou falando de custo. Então, vou clicar ali no vermelhinho. Opa, não foi? Vou clicar aqui de novo. Agora sim, beleza. E aí, agora é só clicar em OK. E aí, tá lá, ele já criou a formatação para a gente. Então, mais uma vez, repara como é simples de criar essas formatações, não tem mistério. Aqui, basicamente, vocês vão clicar, vocês vão mexer nas configurações e vão escolher a regra que mais está adequada para a necessidade de vocês. Lembrando que é sempre bem intuitivo. E aí, para fechar agora, eu vou aumentar um pouquinho e vou colocar uma última formatação condicional, que é a que o pessoal sempre pergunta, que é a formatação condicional de ícones. Que é basicamente mostrar aquelas bandeirinhas, aquele sinalzinho de X, setinha para cima, aqueles ícones para deixar mais bonitinha a nossa visualização aqui, aplicando alguma regra, né? Então vamos lá, para isso eu vou usar a coluna de lucro total. Então vou clicar aqui em lucro total, tá? Cliquei em lucro total e arrastei aqui para valores. E aí qual que vai ser a regra aqui, né? A lógica que a gente vai usar? Se vocês repararem na coluna de lucro, na verdade a gente está falando tanto de lucro quanto de prejuízo. Por quê? Porque tem valores positivos, eu tenho valor negativo e também eu tenho zero. O que significam esses valores? Todo mundo que está positivo é porque eu tive um lucro, né? Eu tive um lucro ali, então por isso que está positivo. Agora, quem está negativo significa que eu tive basicamente um prejuízo. É como se eu tivesse comprado mais produtos, né? E vendido menos do que eu comprei. Então, eu tive um prejuízo. E aí, o meu lucro aqui, na verdade, seria um prejuízo. Eu tenho também um valor de zero, que basicamente, significa que eu não tive nem lucro, nem prejuízo. Eu fiquei no 0 a 0. Então, a ideia aqui é a gente criar uma formatação de ícones que basicamente tem 3 regras, né? Uma regra para identificar quem é positivo, quem é zero e quem é negativo. Então, quem for positivo, vou colocar, por exemplo, uma setinha para cima, indicando que eu tive um lucro positivo. Quem for zero, eu vou colocar, por exemplo, um tracinho, né, para dizer que eu não tive nem lucro nem prejuízo. E quem for negativo, eu vou colocar, por exemplo, uma setinha para baixo, vermelha, tá? Para deixar um pouquinho mais visual. E aí, para criar essa formatação, eu vou vir aqui nessa coluna de lucro total, vou clicar nessa setinha para baixo, vou vir aqui em formatação condicional de novo e dessa vez eu vou clicar aqui em ícones. E aí, tá lá, ele vai abrir para a gente aquela caixinha, muito parecida, bem semelhante com as outras, tá? Essa parte de cima. Eu vou aplicar agora uma formatação de regras, tá? Porque eu tenho regras ali específicas para considerar cada situação, né? Se está acima de zero, né? Se eu tive um lucro, se eu não tive nada, ou seja, eu tive um lucro igual a zero, ou se eu tive um prejuízo, se eu tive um resultado negativo. Então, eu vou usar uma regra, uma formatação de regras para isso. Eu posso também usar aquela opção de aplicar somente valores, a total, isso aqui é padrão, a gente deixa somente valores mesmo. Com base no campo vai ser com base no lucro. E resumo, vai ser por meio de uma soma, né? Eu quero fazer a soma do lucro, eu vou fazer a regra a partir disso. E aqui embaixo eu vou basicamente configurar as minhas opções de ícones. Então, de cara aqui, a gente pode ver que
ele já deixa como padrão esses 3 íconezinhos aqui, mas eu posso modificar isso. Se eu clicar nessa setinha para baixo, ele vai abrir para mim uma lista com vários ícones diferentes e eu posso escolher ali o que eu quiser. A regra para criar esses ícones ela é sempre a mesma. A única coisa que muda é a escolha do ícone ali. Então aqui, por exemplo, eu vou escolher esse, deixa eu ver, esse aqui, ó. Eu vou escolher esse daqui que é uma setinha para baixo, vermelhinha, uma barrinha amarela e uma setinha para cima, indicando que está subindo. Eu vou escolher essa daqui. Se eu tivesse mais situações, né? Se eu tivesse uma regra a mais ali, se eu quisesse criar 4 situações ou 5 situações, eu poderia escolher outros conjuntos de ícones aqui. No caso, eu quero esse terceiro aqui, porque eu só tenho 3 situações, né? Que é o lucro acima de 0, lucro 0 e lucro abaixo de 0. Então, vou clicar nesse carinha aqui. Tá lá, ele já automaticamente mudou para mim. E aí agora eu vou configurar as minhas regras aqui embaixo. Qual que é a ideia aqui? Primeiro, eu vou ter que mudar essa configuração aqui que está aparecendo como porcentagem. Eu não quero uma regra de porcentagem, eu quero uma regra de número. Então, tudo que for porcentagem, eu vou tirar. Então, ó, aqui é porcentagem, vou colocar número, aqui número, aqui número, aqui número e aqui número. Legal, agora vamos para a primeira regra. A primeira regra é a seguinte, é aquela de setinha para baixo. Nessa, eu quero que apareça essa setinha para baixo para todo mundo que tiver um valor abaixo de 0, ou seja, menor que 0. Então, o primeiro passo aqui é acertar esse 33 aqui, não é isso que eu quero, eu vou colocar como 0. Então, todo mundo que for menor que 0 e maior do que um valor negativo, né, que eu vou colocar aqui como nada, por exemplo, por quê? É como se eu estivesse colocando um valor maior que menos infinito até menor que 0. Então, todo mundo que estiver nesse intervalo, eu quero colocar uma setinha ali vermelha para baixo. Tá? Aqui a gente só tem que fazer isso porque ele não tem a possibilidade de eu trocar aqui, ó, nessas configurações, direto para menor que. Eu sempre tenho que fazer em um intervalo. Então, vou colocar ali todo mundo que for maior do que um valor bem negativo até menor que 0, vou pintar de vermelho. O próximo passo aqui agora é configurar quem tem essa barrinha amarela. No caso, é todo mundo que for igual a 0. Então, o que eu vou fazer aqui é trocar esse. Se o valor, eu vou colocar, é 0. Então, agora, se o valor é 0, então eu quero que apareça essa barrinha amarela. E todo mundo que for maior que, tá? E não maior ou igual, porque o igual já está inserido aqui nessa segunda regra. Então, todo mundo que for maior que 0 e menor que um valor bem máximo ali, não me interessa, um valor bem positivo. Então, todo mundo que for maior que 0, eu quero pintar ali com o meu ícone verdinho. Tudo bem? Então, revisando aqui as nossas regras. Todo mundo que tiver entre um valor bem mínimo e menor que 0, né? Ou seja, todo mundo que for menor que 0, coloca um íconezinho vermelho. Quem tiver um valor igual a 0, coloca um ícone amarelo. E todo mundo que for maior que 0, coloca um ícone verde. Tudo bem? Essa aqui é a ideia. Eu vou clicar aqui em OK. E ele automaticamente já fez aquela regra para a gente e deixou a nossa matriz muito mais intuitiva. Tudo bem, galera? Então é isso. Repara que formatação condicional em geral aqui no Power BI é muito tranquilo, tá? Vocês vão basicamente escolher as opções que mais se adequam a cada situação e vão aplicar a formatação na tabela de vocês. Legal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que esse vídeo tenha sido útil aí para vocês, a partir de agora, poderem usar essa formatação dos relatórios de vocês. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like aí embaixo, isso ajuda demais a gente aí e dá aquela motivação para a gente estar fazendo cada vez mais vídeos para vocês. Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal também e ativa o sininho para continuar recebendo notificações de mais vídeos. Espero que vocês realmente tenham gostado dessa aula e com isso a gente encerra e a gente se vê na próxima aula.